Nós somos o estado mais rico da nação e ao mesmo tempo pobre. Pobre de maré. Quando a gente sai daqui subindo o rio, a gente encontra a destruição. Você sabe que é uma reserva indígena? Não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena. Alô, pessoal de Roraima, é o Jair Bolsonaro. Eu, em 2019, nós vamos desmarcar Raposa Serra do Sol. 83, 84, 85, tá? Eu fui num garimpo na cidade de Saúde. O que eu posso falar é o seguinte, meu pai garimpou por muito tempo, sempre tive meu jogo de pneu no meu carro, minha bateria. Meu pai já garimpou por um bom tempo, eu peguei essa febre. E ficou um pouco no meu sangue o que é o garimpo. Eu parava num canto qualquer, dar uma faiscada. Se tiver a oportunidade de garimpar aqui agora, eu vou. Eu sei que fica complicado, mas o pessoal pode ver na internet, no Google, aí como é que fica a região lá. Então, há um certo ataque ao meio ambiente, há. Quando se fala em garimpo, vem a imagem do cara com jato d'água desbarrancando tudo, né? Eu não vou assinar nenhuma nova reserva indígena no Brasil. E é legalizar o garimpo. É um projeto que pode ser do Legislativo, pode ser nosso Executivo. É intenção minha regulamentar o garimpo. Então a demarcação ficaria com o Ministério da Agricultura. Vai para algum lugar onde o índio receberá o tratamento realmente que ele merece. Legalização do garimpo. Não só na tua fazenda, bem como em terras indígenas. Pronto, agora comprei briga com o mundo todo. E outra coisa, na ponta da linha, quem demarca a terra indígena é o Presidente da República via decreto. Qualquer governante precisa conhecer o que a Constituição diz sobre isso. Em seguida, o que o Supremo Tribunal interpreta que a Constituição diz sobre isso. E o que a legislação diz sobre isso. Hoje, lavra garimpeira é crime, se não for autorizado. E não é possível a autorização de lavra garimpeira em terras indígenas. Então, na verdade, quando se estimula isso, está se estimulando a prática de crimes. Meu nome é Jonas Souza Matos, conhecido como Panda no meio dos garimpeiros. Eu faço parte da cooperativa Cogeraima, cooperativa de garimpeiro do estado de Roraima. Uma cooperativa que nasceu agora. Essa cooperativa, o intuito dela é de legalizar o garimpo e trabalhar tanto em terras indígenas como em terras particulares. É aquela coisa, nós somos hoje uma economia marginal. E o nosso estado de Roraima hoje, infelizmente, depende dessa economia marginal, dessa economia bandida, fora da lei. Só que as autoridades eles não querem enxergar isso aí. Na verdade, eles sabem disso aí. O governador sabe, os deputados sabem, todo mundo sabe. Até o próprio presidente, eu acho que sabe disso aí. Brasília sabe disso aí. Depois de que tivemos a eleição, né, nós sabíamos quem era presidente. Nós vimos que ele é anti-indígena. Né? Então, ficamos preocupados com isso. A partir daí, começamos a se preparar, nossa arma, nossa fala, que a gente vai enfrentar homem gigante, né? Vamos dizer isso, né? O que a gente vai enfrentar? De que forma a gente vai trabalhar junto com as comunidades? Porque a fala dele vem desde que ele fez campanha, né? Vai ser aberto de mineração nas terras indígenas. Ele não vai cair nenhum milímetro de terras indígenas do Brasil. Então a gente ficou preocupado com isso. Então a partir daí, os garimpeiros, a confiança deles, né, que o presidente, começaram mais a aumentar. Né? Aumentou bem rápido, cada vez mais. Aumentou para 5 mil para mais de 10 mil garimpeiros hoje, né? Então,
Vimos que o garimpo aumentou realmente, depois que o presidente foi eleito. O presidente tem o direito de pensar o que quer e tem o direito de expressar o seu pensamento. O que ele e todos os demais têm também é um dever de respeitar a Constituição. Está retornando, como aconteceu em 1986. Está retornando de novo, garimpeiro entrando. Muita gente está de olho aqui na nossa terra, porque a nossa terra é muito rica de pedra, que ninguém come, ninguém enche barriga. Só dá problema, só dá briga, só dá doença. Futura geração meu e a normal vai sofrer. As lideranças estão ficando velhas. Vocês, novos, têm que aprender a enfrentar o homem da cidade, como eu aprendi. Eu aprendi conhecimento ecológico do meu povo passado. Ele vai viver a vida. Ele vai entrar na canoa com medo. Primeira hora de viagem, medo de alagação, das corredeiras, medo de morrer. Mas naquele medo que ele vai subindo ali o rio Mucajaí, ele vai naquela esperança de ganhar o dinheiro, de trazer o sustento para sua família. Eu estou sentindo falta de subir o rio, porque ali é nosso habitat natural. O comércio nosso lá é ouro. Aqui em Roraima também. Aqui em Boa Vista também. Eu vou no mercado comprar umas coisas no supermercado, vou comprar fiado para as coisas, mercadoria para comprar para levar para o garimpo. Eu falo para o dono do mercado, ei, o cara fala assim, deu tanto. Tu quer receber em ouro ou em dinheiro? A maioria das pessoas quer receber o quê? Em ouro. A distribuidora de cerveja, o posto de combustível, o supermercado, a autopeça, o mecânico. E lá em cima, principalmente lá em cima, a gente não vê dinheiro, é difícil a gente ver dinheiro. Aqui é o estado que eu acho que mais vende, é um dos estados que mais vende balanço de precisão. Para pagar uma passagem, 2 gramas de ouro. Para pagar uma gasolina, é em ouro. Tudo gira em torno do ouro. Se você vai comprar uma sandália havaiana, que eu estou até descalço aqui agora, é 4 décimos de ouro. Você tem que andar com a balancinha para pesar o seu ouro. Essa é a grande verdade. Não tem o que a gente esconder disso aí. Meu nome é Matheus, tenho 20 anos, sou de São Luís do Maranhão. Para lá o negócio não estava muito bom e decidi ir para o garimpo. Caça meio de ganhar algum dinheiro, mas tá difícil por aqui. Tem 1 ano aqui já, tentando ganhar um dinheiro para poder ir embora de volta. Garimpo ganha, mas também é pouco também, né? Não é muito assim não. Ouro pouco. Meu pai também é garimpeiro. Tem uns 4 meses que eu não falo com ele. Nem com minha mãe, com ninguém de casa. Sem dar notícia. E também nem tem notícia deles também não. Aqui não pega celular, né? Pega, tem internet. Não sei que a internet é lá pra cima, eu não fui lá ainda não. Por causa do ouro. Que é pouco aí. Internet é cara. Quanto custa a internet? 1 grama é 1 hora. Falo 1 hora, pago 1 grama. E acharam o nosso viral de rancho aí, nós tínhamos rancho aí para passar um meio. Levaram tudo em rancho. Diesel. Tiraram os caras com diesel. A federal mandou não tirar nossas coisas. Desde 81 que eu trabalho em garimpo, eu. Não tenho outra profissão, eu sou analfabeto. Nunca trabalhei de empregado. Aí mandou nós sair do barraco, ia ficar com televisão, freezer, motor de luz. Aí nós saímos e ele disse
que não ia quebrar nada. Aí aqui, ó, não foi que eles deixaram aqui, ó. Tudo aqui, ó. Daqui tudo era coisa cara que tinha aqui. Vazio, ó, quebraram o fogão, o prato. E levaram as coisas que tinham valor, um motor de luz, televisão, freezer, eles levaram tudo. Vou me aposentar, disse que não me aposenta porque não contribuí. Aí eu vou viver de quê? Eu não pego emprego na rua. A gente não pega emprego, porque eu sou idoso já. Aí tem que trabalhar no garimpo pra ver se eu tô com minha casa lá na rua alugada lá, pra pagar energia, porque eu não posso pagar. Nós somos o estado mais longe da federação. E essa é a realidade nossa. Roraima só é foco de quê? De corrupção, de bandidagem, de tráfico, de venezuelanos. Só que por trás disso aí existe a população. Eu moro aqui há 34 anos aqui em Roraima. Roraima sempre viveu em torno de garimpo. Hoje nós somos 35 mil a 40 mil garimpeiros no estado de Roraima. O nosso processo de mercantilização tem sido uma pressão tão intensa, tão volumosa, tão dramática nas comunidades indígenas, que nós não só estamos tomando os seus territórios, tomando as suas riquezas naturais, tomando o seu conhecimento tradicional, mas tomando também as suas vidas. Algumas comunidades, né, são minorias, e garimpeiros são mais, né? Então a comunidade fica medo, né? Porque os garimpeiros são mais, a comunidade são minorias, são pouca gente naquela região, né? Então a conversa assim deles assim, não, a gente vai pagar aqui, a comunidade vai receber tanto, né? E a comunidade tentou falar com os garimpeiros, não, vocês não podem garimpar aqui. Porque aqui é nosso território, aqui é nossa comunidade, vocês vão afetar. Vocês vão espantar a nossa caça. Vocês vão sujar o rio. Aí os garimpeiros chegam lá, não, a gente paga, a gente faz isso, a gente tem que... Né? Então, aí, a partir daí começa a discussão. Isso é o nosso medo também. Mas se você não deixar nós trabalhar aqui, se as comunidades vão ver. Isso é tipo ameaça. Né? Mais uma chacina de índios na América Latina. Vão ao local do massacre. A repercussão do massacre dos Yanomami. A reação ao massacre do Brasil. Aconteceu de uma freira ter tido um relato da ocorrência de um ataque e muitas mortes em uma determinada comunidade. Essa notícia se espalhou rapidamente. Estávamos no final de junho, começo de julho de 93. O governo de Roraima reagiu dramaticamente, negando que os fatos tivessem acontecido. Por quê? Por que você está matando a nosso povo Yanomami? Por causa de quê? Naquele contexto, o que nós tínhamos era um grupo de garimpeiros tinha prometido favores a determinados índios de uma comunidade. Os índios, então, quando viram o avião, foram lá para cobrar as suas promessas, eram redes, alguma coisa desse tipo. Não tinham entregue nada aos índios, os índios, então, chutaram algumas latas e fizeram um pequeno ato de vandalismo. Os garimpeiros, para se vingar, vieram novos índios, eles os enganaram. Disseram, vamos caçar juntos, e fizeram uma fila, um garimpeiro, um índio, um garimpeiro, um índio, um garimpeiro, um índio. Em determinado momento, os garimpeiros disseram, a hora é agora, e cada qual atirou a queima-roupa matando os índios ali. Um desses índios conseguiu escapar e informou a sua comunidade. A comunidade se organizou, veio e fez um ataque de retaliação que matou ou feriu um determinado garimpeiro. Isso foi o suficiente para que todos os garimpeiros da região se armassem fortemente e combinassem um ataque em massa aos índios Yanomami. Os índios, já sabendo que isso poderia acontecer, abandonaram as suas malocas, as suas chaponas. E os garimpeiros, quando caminharam e chegaram nesses tapiris, só tinha mulher, criança e pessoa idosa. Que, na perspectiva do Yanomami, ninguém ataca uma mulher, ninguém ataca uma criança, ninguém ataca um idoso. Os garimpeiros, não sendo Yanomamis, atiraram e mataram aí 12 pessoas, sendo que
crianças, idosos e mulheres. A Polícia Federal, quando foi fazer a perícia, só identificou um corpo da Índia chamada Macena. Por que isso? A antropologia explicou posteriormente e também com o depoimento das próprias vítimas, é que ela era uma visitante e naquele lugar ela não tinha nenhum parente que lhe chorasse a morte. E era prática dos índios Yanomami, cremar os corpos, pilar os ossos, cobrirem seus corpos com as cinzas daquelas fogueiras, carregarem os ossos pilados em cabaças e depois de chorarem 1 ou 2 meses, fazem um ritual coletivo onde aquelas cinzas são colocadas no mingau, no mingau coletivo, e todas reincorporam os seus mortos. É um ritual belíssimo de fazer com que os mortos passem a viver nos vivos e dessa forma há uma reprodução também para além do tempo e dessa existência material. Essa aproximação, essa fricção de grupos distintos vistos enquanto tal, ou seja, os garimpeiros olham genericamente os Yanomami, e os índios Yanomami olham genericamente os grupos como os garimpeiros. Entendem que se colocam um contra o outro. Os garimpeiros trazendo a presença do mercúrio, que fica contaminando os rios, com suas armas também para a defesa pessoal e convertendo isso também num ataque pessoal aos seus inimigos, gerando concretamente aquela degradação. Então é uma degradação social, étnica e também ambiental. Tem mercúrio? Não. A questão do mercúrio. A gente não usa mercúrio dentro do rio. Quem falou isso aí é uma burrice. Ninguém joga mercúrio dentro de rio. No barranco. Isso aí é a falta de informação. O grande problema nosso é a caixa da onde a gente joga o material dentro do rio. Mas a gente não usa mercúrio. Só que a população lá embaixo é desinformada. Essa é a verdade. Na praça principal de Boa Vista, a estátua principal é um garimpeiro com sua bateia. Na história de Roraima, o garimpeiro é tido como um desbravador, um desenvolvimentista, um corajoso que expande os horizontes em busca de riqueza. E o índio é um incivilizado, um selvagem que não tem a noção da riqueza que tem nos rios, nas matas ou o que for. Você tem o índio com um desvalor e o garimpeiro com muito valor. Sendo que veio a legislação dizendo que a lavra garimpeira é crime. O herói se tornou um criminoso e o índio se tornou titular de uma terra com o dever do Estado a respeitar a sua terra. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos isso. Ao contrário, nós temos o governo de então enfrentando o garimpo e determinando a retirada dos garimpeiros. O que acontecia então, que é diferente de hoje, é que os meios de acompanhamento tecnológicos eram mais frágeis. Mas hoje nós temos os meios que conseguem acompanhar sinais da presença de não-índios nas terras indígenas. Agora, dizendo de maneira objetiva e direta, garimpo em terra indígena a segurança, a certeza, a previsibilidade de genocídio. O ministro da Justiça precisa tomar consciência de que legalmente
É dele a responsabilidade da proteção dos bens da União. E as terras indígenas são bens da União e a proteção de todos os direitos e interesses dos índios, a própria vida sendo o maior deles. Gostaríamos que o governo federal cumpra seu dever, como está garantido na Constituição Federal. Nós respeitamos e as sociedades não indígenas têm que respeitar nossa terra também, nosso costume, nossa crença, nosso modo de viver na terra, nosso povo que está sofrendo hoje na nossa comunidade, né? Então, gostaria que os órgãos públicos entendessem a nossa situação, os problemas que acontecem, né? Mas me impressionou um processo em que houve a morte de um índio por garimpeiros e a Polícia Federal, quando chegou, encontrou aquela pira crematória para poder fazer a incineração do índio, depondo como testemunha, Davi Copenau Yanomami diz assim: eu não culpo os garimpeiros, porque eles saíram do lugar de suas origens porque não tiveram condições de viver com seus filhos lá. Eles vêm para as nossas terras tomar o que é nosso, porque o Estado não pensou neles. Mesmo comentando sobre alguém que está destruindo sua terra, ele vê o lado humano e entende que todo governo deve pensar em todos, mas pensar não para praticar danos maiores, mas para evitar que eles aconteçam.